irmãos? Paz seja com você. Amém. Bom estarmos juntos aqui novamente para compartilharmos a palavra do nosso Deus. Amém. Ainda estamos naquela série, né, irmã? Fala o nome da série para mim. 8 decisões para mudar a sua vida. Amém. Quantos querem uma nova vida? Todos nós queremos, né? E é importante que esse desejo haja em nosso coração o tempo inteiro. Amém, meus irmãos? Porque hoje pode ser melhor que ontem, amanhã pode ser melhor que hoje, não é verdade? Amém? Nós vamos amanhã nascer para um novo dia, para um novo tempo, para algo novo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Mas o novo traz consigo para nós algumas exigências. Amém? Deixa para mim mais baixinho esse fundinho aí, querido, fazendo um favor. Diga para quem está ao seu lado: o novo exige de nós, ou vamos corrigir, né? O novo traz consigo novas exigências. Amém, irmãos? Então, preste atenção no que eu vou dizer para você. Se você para o antigo já não estava dando conta do recado, provavelmente para o novo você continuará não dando conta, porque a nossa vida, ou os nossos compromissos, ou as nossas responsabilidades amanhã não serão menores e nem iguais. Amém? As nossas responsabilidades amanhã não serão menores e não serão iguais às que foram até o dia de hoje. Amanhã as exigências, as responsabilidades, os compromissos diante de Deus serão ainda maiores. Amém, meus irmãos? Amém, queridos? E é interessante que esse tema, ele sempre vai bater na nossa porta. E o tema da mensagem de hoje é o pecado. O título da mensagem é: eu decido confessar. Então nós vamos falar um pouco da questão do pecado aqui hoje. E nós vivemos num tempo em que as pessoas não estão muito preocupadas com o pecado. As pessoas não têm andado muito preocupadas com o pecado. Aliás, muitos de nós até já nos rendemos ao pecado, porque a gente diz assim: eu não consigo parar, eu não consigo deixar de fazer determinada coisa, eu sei que isso desagrada a Deus, eu sei que isso é contrário à palavra de Deus, eu sei que isto é contrário à mensagem que a pastora Marilsa ministra na igreja, mas eu não consigo parar com isso, eu não consigo mudar isso, então deixa rolar, né? Muitos de nós tomamos esta decisão equivocadamente. Amém? Porque perde quem se rende. Diga para quem está ao seu lado: você perde quando você desiste. Amém? Eu acho que eu já falei aqui isso alguma vez, mas eu já disse que nesta corrida que nós estamos, não ganha quem chega primeiro. O que chega primeiro ganha também. Amém? O que chega primeiro ganha, mas o que chega por último ganha também. Quem não ganha? Quem fica no caminho, quem desiste, quem abandona a corrida. Amém? E nós temos uma corrida proposta diante de nós,
na questão do pecado, porque ainda que nós tenhamos consciência de que nós não deixaremos de pecar até a chegada de Jesus, a nossa missão é não desistir de tentar abandoná-lo. A nossa missão é sempre a de resistir à tentação. Amém, irmãos? A de resistir à tentação. E nós precisamos, cada um de nós vai criar, digamos assim, uma maneira, uma fórmula. O que você faz para evitar o pecado, irmão? O que você faz para evitar o pecado, irmã? Eu tenho uma série de estratégias que são minhas para evitar o pecado. Amém? Eu, por exemplo, na rua só olho para frente. Entenderam, homens? Amém? Eu na rua só olho para frente. Eu não olho para o lado, porque se eu olhar para o lado, eu vou pecar. Então eu só olho, principalmente quando minha mulher está do meu lado, né? Aí a coisa fica mais feia, né, mamãe? Né? Então eu só olho para frente, fixo o meu olhar e vou no meu caminho. É uma estratégia. Todos nós temos que criar estratégias para evitar o pecado, para resistir à tentação. Amém? Nesse aspecto, vou declarar aqui que nós estamos reunidos aqui entre santos. Amém? Nós estamos aqui entre santos, mas sabemos que somos santos não porque nós resistimos o pecado. Sabemos que nós somos santos não por mérito nosso, mas por causa do sacrifício de Jesus na cruz e do Espírito em nós que nos santifica. A palavra de Deus nos ensina que santificar-se é afastar-se do pecado, é ter uma vida separada do costume, do hábito, da moda que o mundo procura implantar e nos alcançar. Amém? Então, hoje eu quero falar aqui de algumas coisas que são importantes para nós, para que nós vençamos o pecado. Amém? Para que a gente cruze a linha de chegada. Aleluia. Nós não sabemos quanto tempo nós temos nessa corrida, né, irmão? Nós não sabemos quanto tempo nós vamos correr esta carreira, esta maratona na nossa vida. Mas é muito importante que no nosso último segundo de vida, quando a gente estiver ali na linha de chegada, nós tenhamos perseverado na presença do nosso Deus. Amém? Algo que é muito importante, queridos, é que nós não somos o nosso pecado. Existem pessoas, por exemplo, quando você observa uma mulher aqui na Avenida Suécia, com a sua roupinha de trabalho, né? O que você diz? Prostituta, não é? Você identifica a pessoa pelo pecado que ela tem. Quando você vê alguém roubando um carro, roubando uma casa, entrando numa casa, como que você identifica essa pessoa? Ladrão. Amém? Amém, queridos? E você como se identifica? Quando você está fazendo alguma coisa errada, o que você diz? Pecador, sem vergonha, malandro, bandido, não é? Não é assim que a gente normalmente se identifica? E quando a gente se veste com essa roupa, nós estamos vestindo a roupa que o diabo deseja que nós tenhamos sobre nós. Amém? A promessa de Deus para nós é nos dar novas vestes. Amém? É mudar a nossa vida. Então nós não podemos de maneira alguma simplesmente vestir esta roupa e dizer: eu sou assim mesmo. Fazer o quê? Não é? Nós não podemos nos esquecer que somos filhos de Deus. E o Espírito Santo me faz lembrar, irmãos,
do filho pródigo. O que aconteceu com o filho pródigo? Ele estava na casa do pai, pediu a sua parte da herança, foi embora, ficou num lugar distante por muito tempo. Eu faço uma pergunta para você: lá estava um pecador ou lá estava um filho? Lá estava um filho. Amém? Lá estava um filho. Tanto que quando ele volta para casa, ele não é recebido como um empregado, ele não é recebido como um bandido sem vergonha, porque você foi lá fazer isso. Ele não foi recebido dessa forma. O pai estava na porta da casa, esperando ele para colocar de volta o anel no seu dedo, para colocar nele novas vestes e preparado para ele uma festa. Amém? Porque somos filhos, independente do lugar onde estivermos. Aleluia. Nós sabemos que o pecado, ele exerce um poder sobre as pessoas, e nós precisamos exatamente nos libertar do pecado. Libertar do pecado não no sentido, agora eu não peco mais, não, mas é deixar de ser escravo do pecado. Amém? Vou te dar um exemplo. Quantos aceitaram Jesus aqui? Amém? Quantos nasceram de novo? Amém? O símbolo do nosso novo nascimento é o batismo nas águas, né? Apesar da gente saber que algumas pessoas batizam, mas não nasceram de novo, né? Mas todos nós devemos passar pelo novo nascimento. E quando nós passamos pelo novo nascimento, acontece algo. O que acontece? Morre o velho homem. Amém? Aquela pessoa morre. A pessoa anterior ao novo nascimento, ela morre. Então, se há um novo nascimento, é porque aquele personagem anterior morreu e nasceu uma nova criatura. Amém? Qual é o salário do pecado? Qual que é o salário do pecado? Então fala para quem está do seu lado: você já morreu. Sim ou não? Já morreu ou não morreu? Eu já morri faz tempo. Faz tempo. Se eu tivesse vivo ainda, olha, eu acho que eu não estaria aqui não. Mas eu estou aqui porque eu já morri, não é? Eu já morri. Então, se o salário do pecado é a morte, eu já morri. Amém? Tá paga a conta. Amém? E a morte que eu morri foi em Cristo Jesus, que me deu nova vida. Aleluia. Que me deu nova mente, que mudou o meu coração. Aleluia. E que por meio do Espírito Santo tem me transformado dia após dia, para que aquele antigo homem não ressuscite, mas ele fica lá onde ele está. Amém? Morto. Glória a Jesus. Amém, queridos? Então, primeiro, para que você seja livre do pecado, você tem que estar morto. Amém? Diga para quem está ao seu lado: morto não peca mais. Para estarmos livres do pecado, nós precisamos estar mortos. Mortos. Algumas coisas precisamos admitir na nossa caminhada com Deus, porque nós sabemos que vamos sofrer tentações todos os dias. Alguém aqui não foi tentado hoje? Dá glória a Deus. Todo mundo foi tentado, foi ou não foi? Todos nós fomos tentados hoje. Para a glória de Deus, muitos de nós fomos tentados e não caímos na tentação. Amém? Mas muitos de nós caímos. No momento em que eu estava lendo a apostila, né, para esta mensagem, eu me lembrei do encontro com Deus, né?
Lá no Encontro com Deus tinha uma ministração que eu fiquei especialista, né? O Peniel. E a gente chegava na orelha da almarada lá, né, Maico? Confessa sem vergonha. Pecado tem nome, né, Juliana? Pecado tem nome. Qual que é o nome do pecado? O que significa isso, irmãos? Você precisa identificar o seu ponto fraco. Qual é o gatilho que pode te levar ao pecado, a cair na tentação? E é importante que você admita que você tem uma fraqueza. É importante que você reconheça que em determinada área você é mais vulnerável. Existem algumas questões, por exemplo, entre os homens, né? Que a guerra é igual praticamente para todos os homens. Para as mulheres eu não tenho muito entendimento disso não, né? Mas com certeza para as irmãs também há determinadas coisas que para você, generalizando, seja mais difícil de vencer. Talvez hajam questões que são pontuais, ou seja, só a você. De repente você seja aquela pessoa que você tem aquele calinho, sabe aquele calinho? Aquela uninha encravada, que na hora que mexe, você fala, é aqui. Você precisa reconhecer isso e domesticar isso. Você precisa ter controle sobre isso, domínio sobre isso. Amém? Mas você precisa admitir. Se você ficar assim, tipo, já desisti desse negócio aí, nunca vou conseguir superar isso aí, então você vai ficar no caminho. Amém? Você já está parado no caminho, você está girando em círculos, você já não está mais avançando em direção à terra prometida, você está derrapando. Amém? Então é importante que você admita, e é importante que você confesse isso diante de Deus. 5 coisas que precisamos fazer: confiar em Deus. Por que eu devo confessar? Por que eu não preciso ficar fazendo cena com Deus de que eu sou super santo? Por que eu não preciso ficar fazendo cena para Deus de que está tudo certo? Primeiro porque Ele sabe que não está, né? Não é verdade? Ele sabe que não está. Então, diante dele eu preciso confiar. Você sabe o que está escrito em João 3,16, é ou não é? Fácil, não é? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para aqueles que creem nele tenham a vida eterna. Amém? Você crê em Jesus? Então você tem a vida eterna. Amém? A questão não é o pecado, a questão não é o que você faz, a questão é o que Ele fez. Amém? Ele já decidiu que aqueles que creem em Jesus têm a vida eterna. Então está fechado. Amém, queridos? Você é filho. Agora, qual é a sua parte nessa aliança? A santificação. Não viver igual boi selvagem. Não viver que nem maluco para a rua, fazendo tudo que dá na cabeça. É fazer a vontade de Deus. Essa é a nossa parte. Apesar da nossa limitação, esta é a parte que nós temos. Mas precisamos confiar que Deus está sempre disposto a nos perdoar. Não apenas está disposto, como já perdoou. Eu acho que eu já falei isso aqui também. Todos os meus pecados do passado, do presente e do futuro já foram perdoados. Todos. Aleluia. Amém? Por isso que eu sou salvo. Por isso que eu tenho a vida eterna. Aleluia. Segundo,
devo entregar tudo a Deus. Precisamos compreender que a cruz, ela é suficiente. A cruz, o sacrifício que nela foi oferecido, é suficiente para o perdão de todos os pecados, sem medida na porção e sem medida na altura. Amém, queridos? Mas meu pecado foi muito grande. Para Deus, pecado não tem tamanho, irmão. Amém? Não tem tamanho. Então o pecado é pecado. Eu devo depender de Deus, saber que os pecados que virão, que as tentações que ainda virão, e que por um acaso eu venha a derrapar, já foram perdoados. Amém? Como que a gente faz para levantar, irmão, depois que a gente peca? Você percebe que quando você peca, você cai? Ou não percebe? Percebe ou não? Sabe quando você está andando na rua e você dá aquele tropeção e você olha para o lado, né? Será que alguém viu? Já aconteceu com você? Aí você levanta rapidinho, tal, tá meio raladinho, mas, né? As pessoas ao nosso redor podem não perceber que pecamos, mas a gente percebe. Caí, tropecei. Eu preciso fazer o que então? Continuar dependendo de Deus. Amém? Eu preciso continuar crendo que o Espírito Santo, apesar daquilo, Ele ainda continua me aperfeiçoando para o meu encontro com Deus. Amém? Nós vivemos uma obra constante de aperfeiçoamento. Nós não somos perfeitos, e sabemos que neste corpo nunca seremos, mas o Espírito Santo continua fazendo a sua obra para nos aperfeiçoar. Eu preciso obedecer a Deus. Eu devo obedecer a Deus. De que forma? Eu devo evitar o pecado. O que eu faço para evitar o pecado, irmão? Tem uma rua perto de você que o pecado está lá? Sim ou não? Não passe por ela. Amém? Se tem uma rua que você sabe que naquela rua tem pecado, o que você faz? Não passa por ela. Está com o seu celular aí? Tem um site lá? Tem um perfil no Facebook? É o endereço, ou não é? Você sabe que ali tem pecado. O que você faz, irmão? Exclui. Eu faço isso no meu Facebook. Eu tenho lá 5.000 amigos. Olha como eu estou bom de amigo, hein? Tenho lá 5.000 amigos. E de repente, na hora que eu abro o meu Facebook para dar uma passada por lá, tem alguma coisa, tem um endereço lá que tem pecado. Como é que desfaz a amizade, é isso? Eu desfaço a amizade, porque aquela amizade não me serve. Ela me oferece o que? A tentação. E se eu fui tentado naquele momento, eu serei tentado em outros, naquele perfil. Então o que eu faço? Excluo. Fácil. Amém? Eu acho o TikTok do capeta. Eu acho. Porque toda vez que eu entro no TikTok é só porcaria. Não tenho TikTok no celular. Amém? Não tenho.
Tem mais alguma coisa no seu celular que o endereço é de pecado? Some dele, irmão. Eu conheço uma pessoa que não pode ter nem o WhatsApp, mas nem o WhatsApp, porque no WhatsApp ele peca, então ele não tem o WhatsApp. Conheço gente que não pode ter, irmão, nem internet no celular, então ele tem aquele celularzinho, só faz ligação. Está perfeita a atitude dele. Por quê? Porque ele sabe que se ele passar por aquela rua, ele vai ser tentado, e a possibilidade de cair é de 100%. Então, solta. Amém, irmãos? Glória a Jesus. E devo confessar. Confessar fala de humildade, irmão. Fez alguma coisa que confessa. Amém? Confessa. Confessa. Primeiro confesse para si mesmo, não é? Porque algumas coisas a gente não gosta nem de admitir para a gente mesmo. Tem coisa com você que é assim? Amém ou não amém? Existem questões que a gente sabe que a gente é fraco naquilo, mas a gente tem que, não, imagina, foi um escorregãozinho só, mas amanhã escorrega de novo. Não, isso aqui eu domino fácil, e não consegue vencer. Então nós precisamos confessar que naquilo somos limitados. Amém? Precisamos confessar. Há um salmo que eu não me lembro qual é, mas que diz assim, que enquanto eu não confessei, mas eu guardei o pecado, a minha iniquidade, o meu erro, os meus ossos secaram-se. O que significa osso seco, irmão? Você fica desconfortável, fica naquelas, meu Deus. Osso seco é osso morto. Amém? Então nós precisamos vencer o pecado, o confessando. E quando nós falamos de humildade, a gente fala de vencer o orgulho. Algo que nesta palavra de hoje eu decido confessar, falou muito ao meu espírito, é que o que pode nos impedir de vencer o pecado é o nosso próprio orgulho. A gente achar que, como ouvi outro dia, estou acima da média, tá bom já? Acima da média tá bom? Irmão, enquanto não tiver 100% não tá bom. Amém? Enquanto não estiver 100% não tá bom. Vai estar 100% algum dia? Não vai. Mas enquanto eu não alcançar esse 100%, eu não vou deixar de tentar alcançar o 100%. Amém? Essa questão do pecado, a gente sabe que herdamos do primeiro homem, né, de Adão. Adão logo recebeu, né, um título, esse que tenta sempre ficar pendurado no nosso pescoço, pecador, né? Aquele que tenta sempre colocar em nós essa identidade. E algo que o pecado ele traz para nós é o sentimento de orfandade. Diga comigo esta palavra, orfandade. O que é orfandade, irmãos? É o órfão. Amém? O que é um órfão? É uma criança ou um adulto que não tem pai e não tem mãe. O que eu acho interessante nesta questão da orfandade, é que quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu com eles? Eles foram imediatamente expulsos do Éden, não é verdade?
eles foram expulsos do Éden. Então imagine um filho quando ele é expulso de casa. Qual é o sentimento que ele tem enquanto ele vai embora? Não tenho mais pai, não tenho mais mãe, fui abandonado. O pecado, ele traz para a gente esta sensação de que simplesmente Deus não tem mais interesse em nós, de que Deus se desapontou conosco de uma forma tão terrível, que agora Ele quer nos ver pelas costas. Mas em Jesus, a aliança, uma nova aliança foi feita. Amém? Diga para quem está ao seu lado: em Jesus, uma nova aliança foi feita. Amém? Uma nova aliança foi feita. Em Jesus há uma nova posição para nós. Eu gosto muito disso, irmãos. Eu vou encerrar a mensagem com esta palavra. Deus criou todas as coisas. Entre todas as coisas que Deus criou, Ele criou o homem e a mulher. Então, antes de Jesus, o que era o homem e a mulher? Diga comigo: criatura. Porque, como todas as coisas, o homem e a mulher também foram criadas por Deus. Mas mesmo depois do pecado, mesmo depois de ter nos expulsado do Éden, mesmo depois de nós passarmos por esse sentimento de orfandade, de abandono, ficamos sem pai, Ele demonstra por nós um amor tão grande, que nos envia Jesus, e Jesus é uma nova aliança. E nesta nova aliança, você não é mais conhecido por Deus como sua criatura, mas Ele passa a te chamar de filho. Agora, irmão, posso falar uma bobagem para você? Vou falar uma bobagem aqui. Antes do pecado, éramos criaturas. Depois do pecado e o perdão de Cristo, nós nos tornamos filhos. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você foi promovido. Você já ouviu falar daquela história que até o diabo trabalha para Deus? Hã? Até o diabo trabalha para Deus, porque quando ele te leva à tentação, e você deixa de lado o seu orgulho, e você confessa o seu pecado, você se rende diante de Deus, você confia em Deus, você propõe-se a obedecer a Deus de novo, o diabo é humilhado. O plano de Deus se cumpre, o perdão de Cristo sobre você é liberado, e com o perdão de Jesus liberado sobre você, você é agora perdoado, como filho, é reconciliado com o Pai, você é salvo, você é perdoado. Nada poderá nos separar do amor de Deus, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não pelo que somos ou pelo que fazemos, mas pelo que Ele já nos fez.